Salve supersticioso, hoje nós vamos falar sobre um caso que é muito controverso, né? Que ele voltou na realidade à atenção pública depois do lançamento do filme A Invocação do Mal 3, né? Que é um caso macabro, né? De um assassinato que virou um filme de terror. Conta a história de Arne e sua esposa Deb, né? E que na época eles eram namorados, né? Isso aí foi na cidade de Brookfield, em Connecticut, no ano de 1981. Foi um caso bem macabro que o assassino acabou falando que estava possuído e tudo mais. Foi o cão que mandou ele cometer o assassinato. É um caso bem esquisito mesmo, e nós vamos ficar sabendo dele aí por completo depois da vinheta. Em 1981, a mídia e as autoridades policiais da cidade de Brookfield, em Connecticut, nos Estados Unidos, foram confrontadas com uma história bastante sombria. Naquela época, a polícia havia acabado de prender um homem acusado do assassinato do seu patrão. O suspeito atendia pelo nome de Arne Cheyenne Johnson. Ele tinha 19 anos na época, né? E ele trabalhava no canil da vítima, que era Alan Bono, um homem de 40 anos de idade. Segundo a polícia, os dois se envolveram numa discussão que acabou resultando na morte do Alan em 16 de fevereiro de 81. O crime ocorreu no final da tarde, por volta das 4h30 da tarde, 5 horas, quando Arne, durante a discussão, sacou repentinamente um canivete e esfaqueou a vítima várias vezes no peito e no estômago. O legista explicou que Alan não morreu imediatamente, mas como Arne deixou o local, o Alan acabou sucumbindo aos ferimentos e à perda de sangue. Mas aí na delegacia o Arne foi e falou assim: não, mas foi o cão, o diabo, que mandou eu fazer aquilo. Aí todo mundo olhou para ele e falou: dá um tempo, sangue bom, dá um tempo, cara. Porque à primeira vista esse tipo de declaração pode ser considerada insanidade, mas no entanto havia muito mais complexidade nessa história, e não apenas os advogados do rapaz estavam cientes disso, mas também os renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Pela primeira vez na história dos tribunais dos Estados Unidos, um caso tão singular e brutal ao mesmo tempo seria apresentado. Antes do início do julgamento, o advogado de Arne, o Martin Minella, ele buscou se inteirar do assunto, né? E durante as entrevistas ele descobriu que o casal Warren foi chamado alguns meses antes para lidar com um comportamento estranho do cunhado do Arne, um garoto chamado David Glatzel. Ele tinha 11 anos e isso ocorreu durante as férias de verão de 1980. O garoto alegou ter encontrado um homem idoso que o provocava. Inicialmente, tanto Arne quanto a sua namorada, a Debbie, que é a irmã do David Glatzel, consideraram isso apenas uma história qualquer de criança, né, com criatividade. No entanto, as noites se transformaram em um inferno na casa dos Glatzel, né? O David, ele acordava toda a casa durante a madrugada com gritos, afirmando que um homem bem magro, de dentes pontiagudos e olhos negros e feições animalescas o buscava nos seus sonhos. E aí, devido à família ter ficado assustada com esses acontecimentos, eles solicitaram a presença de um dos padres locais ali para abençoar a casa. Além disso, posteriormente, os pais de David decidiram entrar em contato com os Warren. Quando Ed e Lorraine chegaram, os ataques passaram a ocorrer também durante a manhã, não só de madrugada. E David foi testemunhado várias vezes sendo estrangulado por mãos invisíveis que frequentemente o arremessava violentamente no chão. E não somente isso, sons estranhos supostamente provenientes do porão começaram a ser ouvidos. O garoto começou a falar língua diferente durante convulsões violentíssimas. Curiosamente, o evento mais marcante teria ocorrido no dia em que o David previu que seu cunhado cometeria um assassinato. Para complicar ainda mais, parece que enquanto o garoto sofria os ataques da entidade, o Arne provocava a criatura, dizendo que ela deveria levar ele no lugar do David, né? Falava: você não é um machão mesmo, então vem me pegar. O Ed e a Lorraine, eles sempre acreditaram piamente que era um caso de possessão demoníaca. Quando o Arne de fato cometeu um homicídio, eles estavam mais do que prontos para provar isso ao lado do advogado. Pouco antes do julgamento, o advogado Martin Minella tentou alegar a inocência por motivo de possessão demoníaca,
para isso ele estava disposto a convocar os padres que participaram das tentativas de exorcismo do David. Quando a diocese de Bridgeport foi questionada sobre o envolvimento, a igreja evitou mencionar a presença de padres em um exorcismo, mas logo depois confirmou que alguns padres realmente trabalharam para ajudar os Glatzel, né, durante esse momento difícil. Nesse período, a diocese também proibiu os padres de comentarem sobre o assunto ou de participarem do processo judicial. E aí, dessa maneira, o julgamento finalmente ocorreu no dia 28 de outubro de 81 no Tribunal Superior de Connecticut. A defesa evidentemente não conseguiu provar a possessão demoníaca, né? Tentaram alegar que as roupas da vítima Alan Bono não apresentavam marcas de sangue, o que segundo eles indicava a presença e a culpa de algo maligno ali naquele caso. Mas o júri não se convenceu com isso, né? Não se mostrou comovido, e para prejudicar ainda mais o caso, o juiz Robert Callahan afirmou que a defesa por possessão demoníaca era algo surreal, não era científico e não seria válido. O júri foi aconselhado a não considerar esses argumentos como uma explicação viável para um assassinato. E aí, em resposta disso, a defesa de Arne tentou lutar, alegando que o réu agiu em legítima defesa. Mas nessa altura do campeonato já era tarde demais essa estratégia. No final, o júri deliberou por 15 horas antes de considerar Arne Cheyenne Johnson culpado por homicídio culposo. Sua sentença foi de 10 a 20 anos de prisão. Depois do julgamento, os Warren escreveram um livro sobre o caso, e a família de David lutou, alegando que isso violava o seu direito à privacidade. A família também argumentou que a narrativa escrita por Ed Lorraine jamais teria acontecido. Eles alegaram que eles se aproveitaram da saúde mental sensível do David para ganhar dinheiro. E o processo resultou na editora, né, que publicou o livro, pagando $2.000 à família. Mas aí, para surpresa de todos, em 86, 5 anos após o assassinato, o Arne foi liberado da prisão, né? E depois dele sair da prisão, ele desapareceu. Ele continuou sua vida normal, ele se casou com a Debbie e seguiu a vida, cara. E esse foi o caso, né, do Arne Cheyenne Johnson e Alan Bono, né, a vítima. Esse caso que deu inspiração para o filme Invocação do Mal 3. Vou ficando por aqui, voltamos numa próxima. Até mais, fui!